bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2024, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, em 2012 eu ouvi pela primeira vez um programa de rádio que três forças estranhíssimas ao cristianismo lutavam juntas para destruir a civilização judaico-cristã. As forças eram os comunistas, os globalistas e os radicais islâmicos. Eu ouvi isso num programa de rádio. O programa chamava-se True Outspeak e era comandado pelo saudoso professor Olavo de Carvalho. Isso em 2012, mas Olavo falava sobre isso muito antes. E ele estava certo. Aliás, foi muito impactante saber que ele estava certo muitos anos depois. Mas em 2012, Olavo dizia: agora, neste momento, globalistas, comunistas e os islâmicos mais radicais estão trabalhando em conjunto, estão conjuntamente tentando destruir as bases da civilização judaico-cristã, por abaixo o Ocidente, destruir o cristianismo. Quando conseguirem, lutarão, brigarão entre eles mesmos para ver quem terá a hegemonia do poder. Isso era o professor Olavo de Carvalho falando. Bem, hoje temos a convicção de que sim, globalistas, comunistas e a ala mais radical do Islã trabalharam conjuntamente em todos esses anos para pôr abaixo a nossa civilização. Faltaria uma última etapa, a briga entre eles para ver quem seria o dono da banca. Essa etapa ainda não veio. Alguma coisa deu errada, ou melhor, havia uma pedra no caminho. E a pedra chamava-se Donald Trump. O seu primeiro governo fez com que esse projeto de dominação global num mundo ou numa era pós-cristã teve que ser adiado. Teve uma pausa, porque afinal Donald Trump era contrário a esse projeto hegemônico. Bem, 4 anos de Donald Trump foram 4 anos de uma intensa luta para manter a civilização judaico-cristã em pé. Mas Trump perdeu. Misteriosamente, Biden chegou à presidência sem sequer fazer campanha, mas foi muito ajudado pelo bichinho da Band. Vocês estão bem lembrados disso. Ele voltou, ficou 4 anos no poder e tentou recuperar o tempo perdido. Uma das primeiras coisas que fez foi desfazer o que Trump tinha feito em relação ao Irã, por exemplo, entre outras coisas. Só que Trump voltou, Trump retornou, ainda não está ocupando a Casa Branca, mas no dia 20 de janeiro as coisas ficarão ainda piores para os globalistas, os comunistas e os jihadistas islâmicos. É o que todos estão dizendo. Acontece que isso abre 2 perspectivas, uma de euforia e outra de muita preocupação. A de euforia é em relação aos 100 primeiros dias de Donald Trump na Casa Branca. Será uma verdadeira revolução ou uma contra-revolução, como queiram. Entre outras coisas, Trump promete privatizar o serviço postal norte-americano. É uma notícia irrelevante, mas mostra que ele mexerá, sim, e muito, no ninho do funcionalismo público, o que repercute muito no pântano. É só um pequeno exemplo. Outra perspectiva é que esses grupos, tanto os comunistas quanto os globalistas e os jihadistas islâmicos, tem ainda muitos dias pela frente para impedir a posse de Donald Trump. São 2 possibilidades bem antagônicas. Mas em relação a isso, há um comentário hoje no Gateson Institute que vale a pena, que merece ser lido. Ele foi assinado por esse senhor que aparece na tela, Frank Gaffney. Ele é um secretário assistente de defesa do Pentágono na era Reagan, uma pessoa bastante experiente e sabe o que fala, que nos lembra muito o que disse o professor Olavo de Carvalho no passado.
Ele diz, entre outras coisas, que a capacidade dessas forças hostis para criar o caos nos Estados Unidos, especialmente coletivamente, não pode ser ignorada. Ele lembra que o Partido Comunista Chinês, desde maio de 2019, vem dizendo ao povo da China que o seu país está em guerra com os Estados Unidos. E o Partido Comunista Chinês vem se preparando há anos para um conflito de tiros no Pacífico Ocidental, bem como nos últimos 2 anos inserindo dezenas de milhares de seus militares nos Estados Unidos. A missão desses militares nos Estados Unidos pode muito bem realizar ataques às redes elétricas, transporte, comunicação, recursos hídricos e o máximo possível de outras infraestruturas críticas americanas. Eles não foram enviados para os Estados Unidos, diz Jeffrey, para tirar férias no Grand Canyon. Estão lá para uma missão bem específica. Em relação aos comunistas, termina o autor da matéria dizendo que Trump parece propenso a restringir, se não completamente, essa prática insana de subscrever nossos inimigos mortais, como, por exemplo, o Partido Comunista Chinês. Por outro lado, existem também os globalistas, que são, segundo o autor da matéria, sócios ou companheiros de viagem dos comunistas, do Partido Comunista Chinês. São velhos amigos no mercado financeiro americano e outras elites capturadas. Têm motivos também abundantes para querer parar Donald Trump. Em relação aos globalistas, ele diz especificamente que os globalistas veem Trump como uma ameaça às suas ambições de criar um governo mundial. E eles garantiram recentemente capacidades aprimoradas para avançar essa agenda na forma de 2 acordos internacionais que dão aos burocratas internacionais da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas a autoridade para declarar emergências e ditar o que as nações devem fazer em resposta. Pandemias, migração, mudanças climáticas, conflitos, violência armada e eventos cisne negro podem ser citados ao seu bel prazer como pretextos para ditar quais ações devem ser tomadas em resposta contra Donald Trump, evidentemente. Então, diz ele, esses agentes da governança global temem a perspectiva do retorno de Trump ao cargo. Eles podem ver na declaração de outra emergência de saúde pública ou choque global complexo as respostas ditadas que perturbariam a sociedade americana econômica e politicamente como um meio de evitar uma presidência Trump 2.0. Mas, claro, há também os radicais islâmicos. Ele diz: enquanto isso, os supremacistas da Sharia estão igualmente determinados a trazer uma nova ordem mundial sem impedimentos na América e seus aliados como Israel e os europeus. Eles estão em marcha na Síria, Egito, Irã e em outros lugares do Oriente Médio. Embora seus objetivos imediatos sejam a destruição de Israel e a inauguração de um califado global, eles acreditam também que o seu destino é dirigido por Alá. Portanto, há um componente diferente aqui entre os radicais islâmicos, dos comunistas e dos globalistas. Eles se acham iluminados ou sob o comando direto de Alá. Eles fizeram grandes avanços nessa direção graças a décadas de imigração amplamente descontrolada, especialmente para as nações da Europa Ocidental. Mas há também um número incontável de agentes importados e locais do Hezbollah, Talibã, iranianos, Irmandade Muçulmana e outros agentes islâmicos prontos para travar a jihad aqui nos Estados Unidos, diz ele. Como ficou evidente nos campi universitários na primavera de 24, sua capacidade de violência disruptiva não deve ser subestimada. Além disso, como os tumultos de 2020 demonstraram,
grupos marxistas, maoístas como Antifa, grupos de identidade como Black Lives Matter e vários companheiros de viagem estão prontos a qualquer momento para relançar uma revolução colorida. Seus ataques a empresas e comunidades e o caos assim introduzido foram tolerados por burocratas do Estado profundo e aplaudidos por políticos democratas. Uma reprise do caos que tais radicais podem infligir deve criar agitação civil e, especialmente, se outros inimigos se acumularem, impactar o momento da transição e sua conclusão bem-sucedida. Para finalizar, ele faz um alerta aos estados que ainda são amantes da liberdade para impedir o caos antes da posse de Donald Trump, ou impedir que a posse seja impedida. Ele dá 6 conselhos. Por exemplo, aumentar a conscientização sobre a existência de ameaças, coletar informações sobre o paradeiro e o status de elementos potencialmente hostis, melhorar a preparação pessoal e comunitária, aumentar a prontidão da Guarda Nacional, dos xerifes constitucionais e de outras autoridades policiais, estaduais e locais, proteger a infraestrutura crítica e possíveis alvos. E 6, planejar contingências, como qualquer esforço para responder a eventos que induzam ao caos, com uma declaração de lei marcial e esforços para adiar a posse de Trump. Para terminar, ele diz: além da ação do nível dos governos estaduais e locais, cabe a cada patriota comprometido com o experimento americano estar atento a esses perigos. Coletivamente, podemos trazer à tona o tipo de consciência situacional que pode ajudar a detectar e expor o potencial de dano antes que ele seja infligido. E assim, milhões de nós podemos ajudar a garantir a transferência de poder pacífica e pontual e a correção do curso nacional pela qual a maioria dos americanos votou em 5 de novembro. Esse é o alerta que faz o senhor Frank Gaffney, ex-secretário assistente de defesa no Pentágono na era Ronald Reagan. Ele fez todo esse alerta porque sabe do perigo. O perigo que o próprio Donald Trump está correndo. E sabe mais ainda da possibilidade de que Trump não assuma por todos esses atores envolvidos. Eles estão, claro, unidos para impedir a posse de Trump. Esse é um momento, então, bem perturbador da América, mas muito desafiante. Ele convoca, então, os estados amantes da liberdade, os patriotas, a se tornarem conscientes da situação. Não é um momento de oba-oba, é também, sim, um momento de muita seriedade e foco, porque esses 3 braços não deixarão baratos. O PCC, os comunistas, grupos radicais como Antifas, Black Lives Matter, os globalistas, Wall Street e também os radicais islâmicos. Agora, aqui a pergunta que não quer calar: e esses avistamentos todos, esses drones estranhíssimos ou OVNIs, como queiram, nos Estados Unidos? Será que tudo isso serve ao propósito desses 3 braços? É uma possibilidade. Vejam que interessante. Donald Trump chegou a dizer que o governo, que Biden e os militares sabem o que são esses drones. Ele disse isso depois de cancelar uma viagem que faria a New Jersey. A mídia destacou que a declaração do presidente Trump foi para cancelar uma viagem programada ao seu clube de golfe em Nova Jersey por causa dos drones não identificados que agora sobrevoam rotineiramente a área. Donald Trump sabe, sim, que algo importante está acontecendo, mas o mais interessante é que os pássaros em Nova Jersey também já sabem que algo estranho está acontecendo. Vejam essa publicação. Essa foi publicada no X nas últimas horas, há 10 horas atrás. O vídeo publicado pelo Concerned Citizen mostra padrões incomuns de pássaros, já que milhares de pássaros estão migrando de Nova Jersey.
E termina dizendo o post que os pássaros sabem. Mas há também aqui outros vídeos curiosos, como esse, por exemplo. 7 viaturas da polícia responderam a um estranho objeto preso numa árvore em Nova Jersey. A imagem realmente aqui bastante interessante. E outro post bastante curioso aqui no X mostra um número grande de carros elétricos em estacionamento com problemas. Diz o post que é possível que drones UAPs estejam testando pulsos eletromagnéticos capazes de derrubar qualquer coisa elétrica. Bem, por enquanto esse é o resumo da ópera. Esses 3 braços poderosos querem impedir uma transição pacífica nos Estados Unidos. Globalistas, comunistas e jihadistas estão atuando em conjunto, dizem muitos, para impedir a posse de Donald Trump. Por outro lado, temos aí a possibilidade até mesmo de uma lei marcial nos Estados Unidos, se esses misteriosos avistamentos começarem realmente a prejudicar diretamente a vida do povo, fisicamente, melhor dizendo, já que veículos estão ligando e desligando do nada e agora até mesmo os pássaros estão sendo incomodados. Deixa aqui nos comentários, você acha que tem alguma relação, existe alguma relação entre esses misteriosos avistamentos, esses misteriosos drones, com o plano globalista, comunista e jihadista de impedir Donald Trump? Há alguma relação? Deixa aqui o seu comentário. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser.